Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, onde nós estamos estudando o trabalho de uma força. Então na aula passada a gente viu o trabalho de forças constantes e hoje a gente vai estar falando sobre o trabalho de forças variáveis. Então na página 53 aí a gente encontra esse assunto. Vamos lá. Primeiramente só recordando aqui, né, rapidamente o que a gente viu na aula passada, a gente viu que quando nós aplicamos uma força F sobre um objeto qualquer, produzindo nesse objeto um deslocamento D ou ΔS, né, como a gente chamou na aula passada, a gente diz que há uma grandeza física envolvida aí, que é o trabalho da força. Então, esse trabalho da força, ele sempre vai surgir, esse trabalho de uma força, ele sempre é uma grandeza física que sempre surge, que sempre aparece, quando a gente tem uma força produzindo um certo deslocamento. E para forças constantes, esse trabalho, que vai ser representado aqui pela letrinha grega e tal, é o produto entre a força e o deslocamento. A gente viu também que no sistema internacional o trabalho é medido em joules. É a mesma unidade de medida de energia, porque na verdade o trabalho ele mede a quantidade de energia que é transferida ou que é retirada de um corpo. Então, essa relação, entre essas duas grandezas. Até por isso, a unidade de medida é ser a mesma. Então, para forças constantes, o trabalho é o produto entre a força e o deslocamento. E a gente viu também que tem alguns casos em que a gente precisa fazer a decomposição da força, caso ela haja ali formando um certo ângulo aqui com a direção do deslocamento. A gente viu aqueles casos lá na aula passada. Só para recordar que o que interessa é que para forças constantes, essa formulazinha aí ela é útil para a gente determinar o trabalho, quer seja através direto dessa fórmula F vezes ΔS, ou F vezes ΔS vezes o cosseno de θ, que é onde a gente tem aquela componente da força F na direção do deslocamento. Na aula de hoje, a gente vai ver como determinar o trabalho de forças variáveis, ou seja, forças que apresentem variações com o passar do tempo. Nem todas as forças que agem sobre um corpo elas são constantes, ou seja, elas mantêm o seu valor o tempo todo. A gente tem algumas forças que têm o seu módulo variável. E para a gente chegar em um raciocínio que possa ser utilizado nesses casos, vamos partir aqui da situação que a gente acabou de analisar ali no slide anterior. Então ali a gente tinha uma força constante, a força F, um determinado valor de força F que era constante, agia sobre o objeto, produzindo naquele objeto um certo deslocamento ΔS. Então se a gente fosse colocar isso num gráfico, nós teríamos alguma coisa desse tipo aqui. Eu tenho uma força F que vai se manter constante. Essa força F ela vai agir durante um certo deslocamento ΔS. Se a gente calcular essa área que está representada aqui, ela é um retângulo, Então aqui a área de um retângulo é base vezes altura, ou um lado vezes o outro. Então se a gente for calcular essa área aqui, a gente vai ter essa expressão. Olha só, a área daquele retângulo que está achurado ali, que está colorido ali, é a força vezes o ΔS, que é o nosso deslocamento. Só que F vezes ΔS é o trabalho que a gente aprendeu a calcular para a força constante. Então, isso daqui, olha, essa área dessa figura, que é o gráfico da força pelo deslocamento, no caso de forças constantes, essa área ela está representando para a gente o trabalho. Então a gente chega numa propriedadezinha aí que fala que o trabalho da força ele é numericamente igual à área. Esse N aqui, que aparece em cima do igual, é só para informar para a gente que o trabalho ele é igual ao valor da área, ao número da área, não considerando a unidade. Porque a gente sabe que área e trabalho têm unidades de medida diferentes. Então a gente chega nessa relação aqui pensando num trabalho de uma força constante. Só que aí a gente pode generalizar isso para forças variáveis. Isso aqui é uma propriedade que pode ser aplicada caso eu tenha uma força constante ou também para forças variáveis. Em qualquer situação que a gente tiver, se a gente tiver o gráfico da força em função do deslocamento, o trabalho ele vai ser dado pela área daquele gráfico que vier representado ali. Então, por exemplo, coloquei aqui o gráfico de uma força variável, Então ele tem aqui, a gente pode observar que ela tem um aumento aqui num determinado ΔS, depois tem um decréscimo, depois ela aumenta de novo, ou seja,
a força é variável com o tempo. Como que eu faria para determinar o trabalho nesse caso aqui? Pelo que a gente acabou de falar, pelo que a gente acabou de deduzir aqui no gráfico anterior, esse trabalho ele vai ser obtido a partir da área desse gráfico. Então eu posso dividir isso aqui em várias figuras geométricas, né, de acordo com o meu interesse, né, desde que eu consiga determinar quanto que vale essa área A1, tá? Então eu vou determinar aqui essa área A1, e eu preciso também determinar o valor da área A2, e eu vou somar essas duas áreas. Eu vou calcular que a área total desse gráfico que veio aqui representado nessa figura é a soma da área 1 com a área A2. Só que a gente pode observar que a área 1 está acima do eixo horizontal ali, então ele é uma área positiva. O módulo dela, né, vamos pensar assim, porque a área é sempre positiva. Então esse valor aqui ele vai me dar um valor positivo. Quando eu for calcular a área 2, isso vai me dar um valor negativo, porque o valor de f que eu tenho aqui embaixo, ele é referente a esse ponto aqui, que seria, digamos assim, o vértice desse triângulo aqui embaixo, isso daqui é um valor negativo. Então eu vou obter como resultado aqui, quando eu estiver calculando essa área 2, um valor negativo. Tá? Então eu tenho que levar em consideração isso na hora que eu for fazer a soma, de forma que o trabalho é numericamente igual à soma dessas duas áreas. Mas como a área 2 está abaixo ali do eixo horizontal, vai aparecer um sinal de menos para ela. Ok? Então, para forças variáveis, o trabalho ele vai ser obtido a partir da área do gráfico. A gente não tem uma fórmula específica. Na verdade, até existe, mas isso é visto em cursos mais avançados. Né? Aqui, no nosso curso aqui, a gente vai calcular o trabalho da força a partir da área do gráfico da força em função do deslocamento. Ok? Esse raciocínio, pessoal, esse método, né, ele pode ser utilizado tanto para forças variáveis quanto para forças constantes. Desde que a gente tenha o gráfico da força em função do deslocamento, independente dessa força ser constante ou dela ser variável, eu posso determinar o trabalho a partir da área. Tá? De repente é uma maneira que vai facilitar a nossa vida aí, né? Inclusive para forças constantes, a gente tem o gráficozinho lá, é só determinar a área dele, eu vou estar descobrindo qual que é o trabalho da força naquela situação. Ok? Então para forças variáveis a gente calcula o trabalho a partir da área. E aí, nós vamos usar esse raciocínio para calcular o trabalho de uma força importante que a gente estudou há poucos dias, né, há poucas aulas atrás, que é o da força elástica. A força elástica, como a gente viu lá, ela é uma força que varia de acordo com a deformação. Né? Lembrando lá da lei de Hooke, né, F, que é a força elástica, então aqui força elástica é igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes ΔX. Então, essa força elástica ela é uma força variável porque ela depende da deformação que a mola sofre, que o ΔX é o que a mola está sofrendo. À medida que eu vou variando esse ΔX, eu vou variando o valor da força elástica. Então, é uma força variável. E para isso eu coloquei aqui duas situações para a gente analisar. Uma primeira delas, a gente tem aqui um objeto na posição de equilíbrio, tá? Então eu tenho aqui a bola na sua distensão normal e o objeto preso aqui na extremidade dela. Quando a gente pegar esse objeto e começar a aplicar uma força aqui, olha, tendendo a comprimir essa mola, então eu vou aplicar uma força F, né, que vai produzir um deslocamento desse objeto para lá. Como a gente já falou, né, na força elástica, essa mola vai aplicar uma força restauradora, em sentido oposto ao deslocamento. Ela recebe esse nome de força restauradora porque ela sempre tende a restaurar o equilíbrio do objeto, sempre tende a fazer com que o sistema volte à posição de equilíbrio. Então, se eu estou aplicando uma força aqui para a esquerda, a mola aplica uma força para a direita. Então, a nossa força elástica, ela está agindo em sentido oposto ao deslocamento do objeto. Existe uma força agindo durante um ΔX, né, um ΔS aqui no deslocamento, então tem realização de trabalho. Só que como a gente viu lá na nossa primeira aula de trabalho, quando a força age em sentido oposto ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então, nesse primeiro caso aqui, o trabalho da força elástica, a gente vai ver como calcular ele daqui a pouquinho, ele é um trabalho negativo, ele é menor que zero. Por quê? A força está agindo em sentido oposto ao deslocamento. E ela é uma força variável porque, à medida que eu vou comprimindo essa mola aqui, eu vou aumentando o ΔX
Eu vou variando o valor do ΔX, e se eu altero o ΔX, consequentemente eu altero o valor da força elástica. Certo? Então esse é o primeiro caso. Né? Durante uma compressão, o trabalho da força elástica é negativo porque ela age em sentido oposto ao deslocamento. Segunda situação, agora a mola já está na sua compressão máxima e a gente vai considerar apenas a situação em que o objeto sai dessa posição de compressão máxima e volta aqui para a posição de equilíbrio. Então agora, né, a força elástica continua agindo para a direita, empurrando esse bloco para a direita, para fazer com que ele volte aqui da posição de compressão máxima até a posição de equilíbrio. Então nós temos aqui, quando ele sair dessa posição de compressão máxima e voltar aqui para a posição de equilíbrio, continua existindo o ΔX, então continua havendo a força elástica, só que agora essa força elástica ela está agindo no mesmo sentido do deslocamento do objeto. Né? A força está agindo para a direita e o objeto também está deslocando para a direita. Então a gente tem força agindo no mesmo sentido do deslocamento. Nós falamos lá na nossa primeira aula que sempre que isso acontece, quando a força age no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Então a gente chegou nessas duas conclusões aqui, que quando a gente tem uma compressão, eu estou comprimindo a mola, o trabalho da força elástica é negativo, e quando essa mola sai da sua compressão máxima, retornando para a sua posição de equilíbrio, o trabalho é positivo. Agora vamos ver como que a gente faz para determinar esse trabalho. E para isso a gente vai usar o raciocínio que a gente usou agora há pouco, do gráfico. Então se a gente for construir um gráfico da força elástica em função da deformação que ela sofre, nós vamos ter um gráfico com essa cara aqui. Né? Primeiro a gente sabe que a força elástica é K vezes ΔX, que é a lei de Hooke, como a gente já falou. Então aqui ela sai desde um valor zero, né? Porque quando a mola não tem deformação, e quando ΔX é zero, a força elástica é zero. Esse K é a constante da mola. Né? Então, à medida que a gente vai aumentando aqui o ΔX, a força elástica, que é K vezes ΔX, também vai aumentando. Né? Até chegar no seu valor máximo, que seria a deformação máxima que ela sofre ali. Tá? Então, aqui, o gráfico da força elástica seria um gráfico com essa cara aqui. Tá? Inclusive, no nosso livro, na página 55, a gente tem, lá no alto da página, a gente tem um gráfico da força elástica em função do deslocamento ΔX, mas tem um pequeno erro nele aí, tá? Esse gráfico está invertido. A forma correta do gráfico da força elástica é essa daqui. E aí, para determinar o trabalho, basta a gente calcular essa área aqui. Né? Nós vimos ali que para forças variáveis, o trabalho ele é numericamente igual à área. Isso daqui é um triângulo. Né? Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso aqui, o trabalho da força elástica ele vai ser base do meu triângulo, que é o ΔX, vezes a altura, que é a força que é o K vezes ΔX, isso tudo dividido por 2. Aqui a gente vai multiplicar, né, ΔX vezes ΔX, isso dá ΔX quadrado, e aí fica K vezes ΔX quadrado dividido por 2. Então, essa é a expressão matemática que nos permite determinar o trabalho da força elástica. Ela é obtida, né, essa expressão é obtida a partir da análise que a gente fez, né, do trabalho de forças variáveis. Então, ela veio a partir do gráfico da força elástica. Só que aí, usando esse artifício, né, esse recurso de calcular o trabalho a partir da área, a gente consegue chegar numa expressão matemática do trabalho da força elástica. Então, falando de força elástica, eu posso usar diretamente essa expressão aqui para calcular o trabalho dela. É K, que é a constante elástica da mola, vezes ΔX elevado ao quadrado, né, que é a variação que a mola está sofrendo, e elevado ao quadrado dividido por 2. Então, através dessa relação, a gente pode determinar aí qual que é a energia, né, trocada entre um sistema quando se tem energia na forma de trabalho trocada por um sistema quando se tem força elástica envolvida. Okay? E aí, levando-se em consideração aquela análise que a gente fez agora há pouco. Nesse trabalho ele pode ser positivo ou negativo. Né? Ele vai ser negativo durante a compressão, né, quando a gente está comprimindo a mola, porque o objeto ele se desloca em sentido oposto à ação da força, ou a força age em sentido oposto ao deslocamento, e ele é positivo quando o objeto sai da compressão máxima e volta até a posição de equilíbrio, que é quando a gente tem a força agindo na mesma direção do deslocamento. Tá? Então esse
é um recurso que a gente utilizou e com uma força muito importante que nós estudamos aí, que é a força elástica. Ok? Então, para forças variáveis é isso. Né? Lembrar que a gente calcula o trabalho delas a partir da área do gráfico da força em função do deslocamento ou da distância que está sendo percorrida pelo objeto ali. E aí uma aplicação disso para o caso específico da força elástica, onde a gente chega nessa relação. Ok? Então, por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.